Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas, a entrevista de economia que pode ouvir a esta hora na rádio e está sempre disponível em podcast, no YouTube e em rr.pt. Hoje vamos falar de seca, mas também de vinhos, de florestas e da nova lei dos solos, da gripe das aves e da língua azul, sem esquecer o PRR e os restantes fundos comunitários destinados à agricultura. As questões europeias são, aliás, temas em que o nosso convidado estará à vontade, uma vez que passou os últimos 15 anos como deputado no Parlamento Europeu, onde se envolveu, entre outras coisas, na Comissão de Agricultura, foi coordenador do Partido Popular Europeu na Comissão de Orçamentos, relator do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia. Podia continuar, mas não saíamos daqui. Antes disso, foi autarca. Durante uma dúzia de anos presidiu a Câmara Municipal de Vila Verde, terra onde nasceu em 1967. Católico, tocava órgão na Igreja de Moura. É licenciado em Engenharia de Sistemas e Informática pela Universidade do Minho. Não sei se alguma vez terá exercido, até porque desde cedo se interessou pela política, chegando a liderar a JSD de Vila Verde. É casado, tem 2 filhos, gosta da dieta mediterrânica, gosta de peixe, de azeite, de frutas, mas o prato preferido é o conhecido arroz de pica no chão, ainda que na sua vida recente nem sempre tenha tempo para o almoço. Como amante da mesa, também gosta de cozinhar. Para ele, viver bem é ter saúde e liberdade, sabendo que a mulher, os filhos e os familiares mais próximos estão felizes. José Manuel Fernandes, o atual Ministro da Agricultura, é o convidado de hoje do Dúvidas Públicas, uma entrevista conduzida por Sandra Afonso. E Arsénio Reis. Agradeço desde já a presença do Sr. Ministro. Muito obrigado. O Governo acaba de sofrer a primeira baixa. Esta semana demitiu-se o Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território. Sabendo-se agora que já havia investigações em curso por outros motivos, falhou o Código de Conduta ou o próprio não deveria ter aceitado o cargo? Nós nunca sabemos as investigações que estão em curso. E quando há, por exemplo, uma denúncia anónima, aquilo que acontece é que se inicie uma investigação. E se nós impedíssemos alguém, por causa de uma denúncia anónima, de estar a exercer funções, era muito fácil ninguém conseguir estar em funções. E, portanto, alguém que não é arguido, tanto quanto eu sei, que mostrou, aliás, desapego e imediatamente, muito rapidamente, saiu das suas funções para não prejudicar a ação governativa, ele próprio. Alguém que, inclusivamente, eu acho que isto deve ser realçado, assumiu que suspendia o mandato de deputado, onde poderia ficar confortavelmente, para poder responder a todas as dúvidas no Parlamento, mostra que teve um comportamento inatacável e que, quando assumiu as funções, não tinha nenhum impedimento e ainda hoje nem sequer, que eu saiba, é arguido. Acha que esse deve ser o barómetro pelo qual os elementos do governo se devem guiar daqui para a frente? Ou seja, se houver uma suspeita, afastarem-se do governo? Cada caso é um caso e não se pode generalizar. E é muito fácil qualquer pessoa ser arguido. É muito fácil uma investigação se iniciar, por exemplo, com uma denúncia anónima e ela avançar. E, portanto, nós não podemos exagerar. O bom senso deve imperar. E eu considero que a atitude do Hernani demonstrou esse bom senso. Portanto, deve ser caso a caso, pelo que depreendo das suas palavras. Sim, deve ser caso a caso. Há situações que são totalmente diferentes e o estatuto de arguido não é um estatuto, por exemplo, e não é o caso sequer, nem sequer é arguido, não é um estatuto onde haja culpabilidade, onde haja sequer uma acusação. A maior parte, e quantos casos, não acontecem, que as pessoas são arguidas e nunca são acusados. E há outros que até são acusados e depois são eliminados. Se o nível de exigência estivesse aí, seria difícil o governo... Se colocasse um nível de exigência onde se dissesse que se uma pessoa está a ser investigada tem que abandonar, não havia ninguém que poderia governar. Porque é muito fácil se iniciar uma investigação com uma denúncia anónima. E acha que a substituição do até agora Secretário de Estado pode dar início a uma remodelação mais alargada do governo? Bem, isso é algo que está nas mãos do Primeiro-Ministro, que está a fazer um excelente trabalho
com coragem, com competência, conhecendo bem todo o país. Aliás, há aqui algo que foi extremamente importante, que foi o facto dele, ainda antes das eleições, ter andado nos 308 municípios sem saber que ia haver eleições, e por isso, se há primeiro-ministro que sempre defendeu desde o início competitividade, coesão territorial, sustentabilidade, conhecendo bem o terreno, esse primeiro-ministro é Luís Montenegro, e ele tomará, não tenho dúvidas, as decisões que forem mais acertadas para defender o interesse de Portugal, o interesse dos portugueses, e para resolver os problemas concretos das pessoas, também num objetivo que é o de se simplificar a vida às pessoas, se desburocratizar, que é algo que o Primeiro-Ministro, felizmente, também assumiu. Mudando de tema, pode garantir que a nova lei dos solos não flexibiliza a construção em áreas menos protegidas das reservas ecológicas e agrícolas nacionais, como já alertaram o Bloco de Esquerda, PCP, LIVRE e PAN? A própria lei o garante. O garante em termos de não se poder construir em rede Natura, nos solos classificados agrícolas com bom potencial A e B. Agora, o que esta lei faz é precisamente procurar desburocratizar, acelerar. É inaceitável que um plano diretor municipal demore anos a ser revisto. É um bloqueio que existe muitas vezes por parte de algumas instituições, por parte de algumas pessoas que tentam empatar processos, e outros até procuram ver como é que não só se empata, como se chumba, em vez de se ver como é que se pode aprovar e viabilizar, por exemplo, investimentos, no respeito, obviamente, da lei e no respeito do ambiente. Olha, posso lhe dizer que há municípios que estão à espera de uma entidade há mais de um ano para poderem avançar com a revisão de um plano diretor municipal. E uma pessoa que, se for lá, tem uma opinião, mas se for outra, já tem outra. Portanto, esta legislação tem como objetivo acelerar processos no sentido de disponibilizar, sobretudo para a classe média, habitação, com limites, inclusivamente, em termos dos preços, ou seja, é uma lei que, em simultâneo, combate a especulação, e também há aqui um outro ponto. É uma lei que confia naqueles que estão mais perto das populações, que confia no poder local, e esses devem ser chamados a se pronunciarem e a decidirem, ainda que possam ter outros pareceres, mas não se pode estar sempre a emperrar decisões. Há situações onde todos sabemos que aquele espaço, por exemplo, numa revisão do plano diretor municipal, vai ser viabilizado para a construção. Há casos em que tem uma habitação, uma rua infraestruturada, 50 metros sem construção e a seguir mais habitações. Ora, naqueles 50 metros, toda a gente percebe, por exemplo, que é um espaço que, em termos de uma revisão do PDM, vai ser aprovado. Só que muitas vezes não se sabe é quando. E está-se a empatar, a prejudicar as pessoas e aqueles que pretendem, no fundo, ficar, muitas vezes até no seu território, e são obrigados a sair. E depois temos abandono, temos falta de coesão territorial. Se dá mais garantias, como é que entende estas críticas dos vários partidos, do Bloco, do PCP, do LIVRE, do PAN? É normal sempre existirem críticas da oposição. Mas acha que neste caso são sem fundamento, pelo que nos acaba de dizer? Não, eu considero que não tem fundamento. E nós temos um ministro que está responsável, no fundo, pela coesão territorial, o ministro adjunto Manuel Castro de Almeida, que, para além de ser muito competente, quer mesmo também essa coesão territorial e que as pessoas possam fazer as suas habitações no respeito da legislação, mas ocupando de forma ordenada o território. Ora, há aqui ideologias que nós conhecemos bem, em que, desde logo, a propriedade privada, para alguns, não devia existir. Devia ser, o terreno era de todos.
Para outros, tudo aquilo que seja investimento é algo que não serve, a não ser que fosse tudo só, por exemplo, investimento público, e a habitação tinha que ser toda feita, por exemplo, pelo Estado, mas onde depois eram a favor, nas habitações que existem, que pudesse haver quase um confisco da habitação ou um arrendamento forçado. Nós sabemos bem que essas soluções não funcionam. E confiamos na lei, no fundo, do mercado, ainda que tenha que haver regulação, mas se disponibilizarmos mais oferta, o preço baixa, e esse é um dos objetivos, e essa oferta passa a estar disponível. Ainda assim, não acha que as alterações justificariam um debate público prévio, na perspectiva, e também gostava de lhe perguntar isso, portanto, no fundo são duas perguntas, de haver espaço para melhorar a lei, não é? Sim, mas houve espaço para melhorar. E se algo que o Governo disse, o Manuel Castro de Almeida e o Ministro Miguel Pinto Luz, foi que estariam e estavam abertos a todo tipo de melhorias. E eu não tenho dúvidas. Se, por exemplo, a legislação tiver algum ponto que mereça ser alterado, há disponibilidade do Governo para isso? Claro, o objetivo do Governo é ter a melhor legislação possível, com o objetivo de simplificar, dos terrenos que têm aptidão e que devem ser utilizados para a construção o serem, no mais curto espaço de tempo possível, a favor do interesse coletivo, coesão territorial, como referi. Aliás, este Governo aumentou o número de habitações como objetivo em 33 mil, e em termos de PRR está a acelerar fortemente fundos que estavam por executar a vários níveis. E, portanto, há essa disponibilidade para se cumprir a legislação, se fazerem as alterações necessárias no sentido de conciliarmos vários interesses. O interesse das pessoas, o interesse do território, o interesse económico do país e, no fundo, também o interesse em termos de nós conseguirmos ter equilíbrios e não termos todas as pessoas nos grandes centros urbanos e podermos ter uma distribuição, no fundo, pelo território. E esse equilíbrio e essa coesão territorial são palavras em que eu insisto muito também. Mas não tem havido precipitação por parte do Governo? Eu pergunto isto porque, como o Arsénio apontou, não houve debate prévio. A lei já entrou em vigor, mas ainda não houve discussão nem votação de eventuais alterações no Parlamento. Ainda vão acontecer. O Governo está a cumprir a lei e o Governo... Eu não digo que não está a cumprir a lei. Certo, mas o que eu pergunto é se não há aqui alguma precipitação. Sim, mas para cada decreto-lei que o Governo faz, e é competência sua, pode suscitar debate público. E, portanto, ali considero até que há um consenso generalizado no sentido de nós melhorarmos a oferta para a habitação, de se diminuir os custos dessa habitação, que muitas vezes está inflacionada por causa dos próprios terrenos, e depois também há aqui, sempre que há dúvidas, a possibilidade do Parlamento chamar a si, e chamou, e portanto o Parlamento, onde o Partido Social Democrata nem tem maioria, como todos sabemos, com o CDS-PP, é um espaço onde esse debate acontece e onde, inclusivamente, quando se elabora uma legislação como esta, o próprio Governo ouviu, consultou, por exemplo, a Associação Nacional de Municípios. Portanto, o debate foi feito e o próprio Parlamento pronunciou-se. Eu não contesto quando diz que há consenso sobre o objetivo, isso obviamente que não é contestado, toda a gente percebe que vivemos uma crise de habitação, mas admite que não há consenso sobre a lei dos solos. Então, e também admito que haja ideologias onde consideram que a propriedade privada não devia existir e que tudo devia ser público. E a minha casa era de todos, a sua era de todos, o arrendamento devia ser, a habitação, há quem diga assim, há casas que estão desocupadas e, portanto, nós devíamos ocupá-las. Mas isso não são as soluções que nós defendemos e, portanto, há aqui um equilíbrio que tem de ser feito e onde a regulação, sempre que necessária, nós devemos colocá-la, e a própria lei tem essa regulação, por exemplo, quando limita o preço
e quando, no fundo, tem uma atitude de combate à especulação. Ou seja, a própria lei tem esse mecanismo de regulação. Apesar disso, uma professora da UTAD, uma especialista da UTAD, disse à Renascença por estes dias que esta lei pode levar ao aumento do preço dos terrenos agrícolas, logo afastar mais pessoas da agricultura por essa via. Teme isso ou não? Não, eu não temo, até porque nós temos muitos terrenos que poderão vir a ser utilizados para este objetivo. Agora, quando se entra no domínio da especulação, pode tudo. Mas eu considero que a legislação, e também teremos tempo para ver a sua aplicabilidade, tem não só uma boa intenção, como está construída de forma a cautelar o interesse público e a procurar se prosseguir os objetivos que referi, da ocupação do território, de diminuição do custo da habitação, do aumento da oferta e de uma ocupação do território onde, eu insisto, há a necessidade de termos coesão territorial. Se nós não tivermos pessoas nos territórios, nós depois temos outros problemas como os incêndios. As pessoas são quem melhor cuida, no fundo, do território. E este trabalho foi feito. Agora, eu não sei, nem conheço a senhora que referiu e tenho o maior respeito pelos especialistas, embora muitas vezes veja especialistas que as opiniões que emitem, não sei se é o caso, são opiniões mais partidárias e de natureza política e de ideologia do que propriamente uma opinião técnica. Não foi ouvida como tal. Já que fala nos incêndios, está prestes a apresentar o prometido plano para a floresta. Pedro Bingre do Amaral, que participou no grupo de trabalho, já disse que a reclassificação de terrenos rústicos em urbanos vai contra os planos do governo para reordenar a floresta e com isso prevenir os fogos rurais. A lei dos solos pode dificultar a execução do plano para a floresta? Em primeiro lugar, o governo, com a lei dos solos, não reclassificou terrenos nenhuns. Não é com a lei dos solos. Não reclassifica, dá a possibilidade aos municípios de poderem fazer alterações, mas em solos que não estejam na rede de Natura, nem que tenham, por exemplo, aptidão agrícola, ou onde não haja contiguidade, onde possa haver um desordenamento florestal, como é evidente. Não se vai, ao contrário até do que existe muitas vezes, e neste caso nós vemos muitas vezes desordenamento e habitações construídas em plena floresta, o que agora não acontece, até porque a legislação, por exemplo, em relação às distâncias, não foi revogada e, portanto, essas limitações existem. Agora, o nosso plano florestal nós chamamos-lhe pacto, porque implica um pacto que terá de ter anuência, concordância na própria Assembleia da República com a legislação. Acha que será fácil isso, Sr. Ministro? Mas os governos não, têm de fácil no sentido de, se apresenta o plano, tem, obviamente, um objetivo. Certo. E, portanto, para si, para o Governo, e julgo que para o país na sequência, isso será importante. Acha que é possível explicar isso na Assembleia da República que esse consenso estará para breve, digamos assim? Acho que é necessário e acho que o consenso vai existir. Já agora, quando é que vai apresentar o pacto? Pode-nos dizer? O pacto será apresentado pelo Sr. Primeiro-Ministro e está a ser ultimado, está pronto na primeira semana de fevereiro. Terá um objetivo de valorização da floresta, um objetivo de resiliência, um objetivo também onde a própria governança é verificada, onde temos, naquilo que é a propriedade rústica, de ter alterações, onde propomos medidas e ações que têm um espaço temporal considerável, até porque, como todos sabemos, a floresta demora a crescer e o objetivo é que vá até 2040. Um pacto que implica, e por isso estou convencido que haverá esse consenso, porque é um documento que nós não consideramos fechado, ou seja, fica aberto a propostas, e onde, inclusivamente, aquilo que é legislação tem de se alterar, será e terá de ter a Assembleia da República
vou dizer como parceiro, a Assembleia da República a ter de legislar. Nós sabemos que temos um problema onde esse especialista que referiu chegou a dizer numa reunião onde participei que cerca de 60% dos terrenos florestais pertencem a pessoas que já faleceram. Portanto, há aqui problemas jurídicos que se levantam e obstáculos para o objetivo de dar dimensão, de termos condomínios florestais que aqui estão e que ficam bem claros, pequenas parcelas, muitas que não se sabe de quem são. Identificar a propriedade. O BUP terá de ser... o cadastro tem de ser acelerado, como é evidente. Agora, nós vemos a floresta com uma dimensão económica, temos de a valorizar, com uma dimensão social e com uma dimensão ambiental. A floresta é essencial para o ar, para a água, para a biodiversidade, e nestas dimensões o investimento terá também ele de ter vários fundos. É evidente que se conseguirmos ter espaços de condomínio em termos de gestão, ela própria dará uma rentabilidade. Há a questão do mercado de carbono, que também estará em cima da mesa. Nós queremos respeitar a lei de restauro da natureza, que obriga a que Portugal também, em relação à floresta, a reflorestação, a plante, mas depois nós temos já, inclusivamente, ações, por exemplo, que já está, no próximo mês também avançará, onde, e aqui há um outro ponto importante, este é um governo que trabalha de forma coordenada e unida. Já falei do ministro Castro Almeida, do ministro Pinto Luz. Nós trabalhamos de mão dada com o ambiente. O Fundo Ambiental vai financiar com 30 milhões de euros anuais projetos para a diminuição do material combustível na floresta. E a ministra Graça Carvalho tem sido uma parceira também de desenvolvimento e para estes objetivos que são complementares. A agricultura não é inimiga do ambiente, a floresta não é inimiga do ambiente, pelo contrário, tem de andar de mãos dadas, também com a coesão. Só para fechar este capítulo, tem uma ideia de quanto é que será necessário para financiar a implementação deste plano? Não vou revelar o número, mas já temos o número. Mas pode dar uma ordem de grandeza? São milhares de milhões até 2040, mas não vou dar Não quero assustar quem nos ouve. Ainda há. Sim, mas repare bem. O investimento, por exemplo, no Alqueva. Certo. O maior investimento europeu que existiu em termos daquilo da água que depois... O que me vai perguntar a seguir valeu a pena ou não valeu? Não, e acho que é consensual. Sabe quanto é que dá de receita fiscal o Alqueva? 339 milhões de euros por ano. Sim. O investimento que está mais de pago. Se for também temos a produtividade. Se for para o Mira, tem 130 milhões de euros de receita fiscal, e porque o espaço não está todo ocupado porque falta água, há 60 milhões de euros que não recebemos, 60 milhões de prejuízo. A floresta, com o investimento que vamos fazer, ele também será reprodutivo em termos de receita, é ver as importações que fazemos. Aliás, a única forma... fazemos na área da floresta o prejuízo. Nós estamos a contestar o investimento, queríamos é fazer contas ao que está em causa. Mas há uma coisa, eu não posso dar o número, então, há uma coisa que eu sei... Posso perguntar qual é a percentagem do valor do investimento que está previsto, que é recuperável? O valor será, em poucos anos, todo ele recuperável. E depois há um outro... Quantos anos? Há uma outra questão. Quantos anos, há uma outra questão. Quantos anos? A qualidade do ar. A diminuição do custo que tem em termos de incêndios, em termos do custo que faz anual por causa dos incêndios, a diminuição que terá com uma floresta valorizada e bem gerida. Com este programa que eu estava a explicar dos 30 milhões de euros, um dos objetivos é que haja ovelhas ruminantes e que se atraem jovens. Não é aquelas cabras que se falava e que não funcionaram, não. É pessoas que estão inclusivamente nos baldios, que têm sido prejudicados pelo facto da área de elegibilidade não estar a ser considerada pela Comissão Europeia. Portanto, este trabalho
E este objetivo tem, e é são peças de um puzzle onde vários elementos se complementam e fazem e contribuem para aqueles pilares que referi. Nós valorizamos a floresta, nós damos resiliência, teremos também de alterar a governança, mas o objetivo é ter riqueza, ter retorno e, ao mesmo tempo, ter sustentabilidade ambiental. Queríamos ouvi-lo sobre tantas coisas que eu vou começar a apelar desde já ao seu poder de síntese. Vamos agora virar a página um bocadinho para a saúde pública. Têm sido detectados no país vários focos de infecção pelo vírus da gripe das aves. O que eu lhe pergunto é se nos poderá dizer quantos focos já foram detectados, quantos animais é que terão sido eliminados e que medidas, digamos, estão neste momento em vigor para combater esta doença. Foram abatidos muitos animais, milhares, dezenas de milhares no caso de um aviário. Ainda há vários focos no país? Ainda há situações que estamos sempre a analisar. Tivemos três focos. Estamos a analisar e à espera dos resultados de uma suspeita de um outro foco, mas ainda não há resultados definitivos. A gripe aviária está a afetar todo o mundo. Tem como foco principal as aves, ou como transmissor as aves selvagens. Nós também, com as alterações climáticas, também tivemos a língua azul, teremos cada vez mais pragas e doenças. É ver a Alemanha, que teve a febre aftosa e está a fazer um esforço para a conter. Nós temos solicitado, em termos europeus, ainda o fiz no último Conselho Europeu dos Ministros da Agricultura, para que haja investigação forte à escala da União Europeia. Isto não atinge só um Estado-membro. E depois não há barreiras nas transmissões, não há fronteiras. E, portanto, temos que apostar forte na investigação, no apoio à indústria para termos medicamentos e vacinas. É bom não esquecer que, por exemplo, para o serotipo 8, os Estados-membros não estão a conseguir, estou a falar da língua azul não estão a conseguir aceder a vacinas, porque ela não está disponível, e os laboratórios que existem é sobretudo em Espanha e na Alemanha. E, portanto, esta situação não elimina o objetivo de, como nós realçamos sempre, de monitorização, mas terá de ter aqui esta componente onde o orçamento da União Europeia, o programa maior de investigação que existe no mundo é o Horizonte Europa, com mais de 95 mil milhões de euros, e deve ser utilizado para este objetivo. Devemos ter investigação virada para os resultados, para resolver situações concretas. Antes de irmos à língua azul, estão previstos apoios para os produtores no caso da infecção com a gripe das aves? Os produtores são ressarcidos pelos abates que são feitos. Uhum. E fazemos a mesma pergunta para a língua azul, a febre catarral, para quem não sabe, que afeta o gado, sobretudo ovelhas. Estão previstos apoios à vacinação, mas os produtores dizem que o dinheiro ainda não chegou. Tem novidades para lhes dar? O dinheiro para a vacina que nós nos comprometemos chegou todo às organizações de produtores de sanidade animal em dezembro de 2024. E, portanto, são agora as organizações de produtores de sanidade animal, a grande maioria já transferiu notas de crédito para os produtores. Pode haver um atraso ou outro em alguma organização de produtores de sanidade animal, mas nós agradecemos e confiamos o trabalho que essas organizações de produtores fazem, as OPSA, e tivemos 1 milhão de euros para vacinas, diziam que não ia chegar, e conseguimos esses recursos já no final do ano. É preciso não nos esquecermos que o primeiro caso aconteceu em 13 de setembro. Agimos de imediato, fizemos uma derrogação do regulamento para que a vacina pudesse ser usada, até porque ela ainda não está autorizada comercialmente. Era impossível o governo ir ao mercado face à legislação e adquirir a vacina em tempo útil, porque tem que ir a tribunal, visto Tribunal de Contas, concurso público. Pedimos às OPSA para fazerem a compra e que nós pagaríamos.
já pagamos. Se algum produtor pagou a vacina para o serótipo 3, a OPSA tem o dinheiro lá para o ressarcir, para lhe pagar. E esta campanha, desculpa, Arsénio, só para terminar, esta campanha de vacinação já está concluída? A campanha de vacinação, neste momento o vetor não existe. Nós já temos doses para o serótipo 1 e 4. Estamos a ver a melhor forma, se delegamos nas OPSA ou não, a compra de vacinas para o serótipo 3. E temos um problema europeu em relação ao serótipo 8, onde os Estados-membros, vários países, não têm, neste momento, acesso a uma vacina porque ela não está a ser produzida nas quantidades que deviam. E nós, em Portugal... Já existe. Mas nós, em Portugal, não temos nenhuma indústria que fabrique essas vacinas. Quanto ao apoio aos produtores, nós, e isto tem passado despercebido, Portugal conseguiu a alteração num regulamento do FEADER que possibilita que, em casos como este, possa haver apoio ao rendimento. Lançamos um aviso de 8 milhões de euros para podermos apoiar aqueles que tiveram mais de 30% de prejuízo na reposição da potencial produtivo, fenómeno Kirk, um fenómeno também dos ventos que prejudicaram, por exemplo, pomares de maçãs, e depois também o mau tempo, e depois também esta língua azul, onde há a possibilidade, naqueles que tiveram mais de 30% de prejuízo, de comprarem animais. Mas vamos lançar agora, com base na alteração de FEADER, um novo regulamento, um novo aviso para apoio ao rendimento. Para aqueles que tiveram mais de 30% na exploração, vão ser apoiados em termos prejuízo na exploração. Em termos de prejuízo, é o que está no regulamento, é os 30%, para apoiarmos em termos do rendimento que perderam. Aquilo depois tem limites, se for até aos 10 mil euros é 100%. Sim, há condições depois, estipuladas. Não é? Sim, mas se o prejuízo for até aos 10 mil euros, por exemplo, é pago a 100%. Mas nós temos para essa portaria que vai sair e que exige uma reprogramação do PDR 2020 ainda, quer para o milho, quer, sobretudo, para a língua azul. Lançaremos ainda um outro para a compra de animais, porque isso é sempre possível, de raças que estão em vias de extinção, de raças raras, afetadas pela e língua que também azul. foram afetadas. Fica aqui um grupo que teremos de ver quantas pessoas são, que não têm prejuízo acima dos 30%. E aí temos de ver que soluções é que nós temos para ainda poder... há a possibilidade de também serem apoiadas. Temos que ver quais são as possibilidades que temos para poder ajudá-las. Agora, nós devíamos ter também, eu tenho insistido nisto, seguros onde existisse uma garantia europeia do orçamento da União que ajudava a que existisse um mercado interno mais justo e seguros onde fossem utilizados quando existissem calamidades e catástrofes desta natureza. Infelizmente... No setor agrícola isso ainda é um problema grave. Problema grave. Nós não temos em Portugal um mercado forte a esse nível. E por isso era essencial, até porque não há fronteiras em termos dos fenómenos climáticos, das alterações climáticas. Eu tenho insistido nisto em termos europeus, está a fazer caminho, e eu espero que no próximo quadro financeiro plurianual haja uma garantia europeia para nós podermos ter depois seguros nacionais, onde também possa haver uma garantia nacional, mas onde se reduz o risco e, por isso, reduz o preço, reduz o custo. Fazia-lhe só a mesma pergunta em relação à língua azul que lhe fiz em relação ao gripe das aves. Tem dados concretos de explorações afetadas, animais mortos, prejuízos... Estimados? Temos, embora aí foi uma outra... Falou-se de 40 mil ovelhas, mas enfim, se calhar esse número está ultrapassado. Sim, são mais de 50 mil, mas depois em não declarados são muitos mais, os que faleceram, os que morreram. E aí eu fiz um apelo que depois acabou por resultar, mas não resultou na íntegra, que é nós, para até podermos pedir, e no fundo fomos prejudicados com estes números, porque quando temos menos de 4% dos ovinos infectados,
é difícil dizer que é impossível pedir a reserva de crise europeia para este objetivo. E aquilo que nós andamos a fazer foi a pedir às pessoas para notificarem, para não terem medo. Quando se passa a tragédia à percentagem é sempre difícil discutir, não é? Para quem perdeu todo o seu gado é uma tragédia. Mas ninguém perdeu em termos todo, percentuais... houve gente que no início teve medo de fazer a notificação com receio que houvesse, no fundo, consequências. A proibição de vender animais. E, portanto, como as pessoas tiveram medo, no início não fizeram a notificação e acabaram por se prejudicar a eles próprios e a todos. E nós pedimos, notifiquem, nós queremos saber a verdade toda em tudo isto. Então qual é a verdade, Sr. Ministro? Não, a verdade é que os números que nós temos, em termos das notificações, ficam muito abaixo dos números de mortes que efetivamente existiram. Consegue dar-nos uma ideia dos prejuízos estimados? Os prejuízos estimados é uma outra dificuldade. Agora nós vamos saber, até porque há um prejuízo que nunca se paga, que é o sofrimento que o produtor teve, que muita gente não percebe. Olha, eu visitei explorações sem levar nenhuma comunicação social. E não as visitei todas, visitei muitas. E vi bem, no fundo, o sofrimento das pessoas, não só pelo prejuízo monetário, mas também pelo próprio amor que têm aos animais, que é algo que muita gente... Há uma ligação aos animais. Que muita gente não percebe. Agora, nós, nas explorações, em termos de prejuízo, é preciso quantificar os abortos. As pessoas pagaram medicamentos. E, portanto, isso não está nos nossos números. Nós vamos ficar a ter consciência daqueles que tiveram mais de 30% de prejuízo quando abrimos agora o aviso e quando eles começarem a apresentar a sua candidatura. E nessa primeira estimativa, que valor atingiu, Sr. Ministro? Bem, os primeiros números que nos tinham dito... Que estão abaixo da realidade, já o disse. Sim, mas os primeiros números que nos tinham dito era de 5 milhões de euros. E agora abrimos um aviso que estou confiante que no fundo está acima, onde para os prejuízos que foi do Kirk, do Daphne e também o da Língua Azul é de 8 milhões. Mas ainda vou abrir outros, como lhe disse, no mesmo valor. Acha que não será suficiente? Acho que vai ser suficiente. Os 8 milhões? Vai ser suficiente os 8 milhões. Vamos lançar outro a seguir para a perda de rendimento de 8 milhões. Teremos o lançamento também para as raças raras. Depois temos de ver... E as raças raras vai ser de quanto? Nós temos que ter aqui um outro cuidado. É que se lançássemos os concursos todos ao mesmo tempo, não há animais para vender. E animais reprodutores. E inflacionamos o preço. Uhum. Portanto, o nosso objetivo sempre é ajudar o agricultor, ajudar o produtor. E também, numa questão como esta, como em todas, nunca se aproveitar, no fundo, do problema e da desgraça alheia, como muitos tentam fazer. No final, eu não excluo, como referi aqui, aqueles que não têm prejuízos abaixo de 30%, de termos outras soluções. Mas posso lhe dizer que já fizemos algo, no fundo, para prevenir isso, que muita gente esteve contra. Nós aumentamos enormemente o apoio ao rendimento do agricultor na reprogramação do PEPAC. Estava previsto 81,7 euros por hectare e nós passamos esse rendimento para 126 euros por hectare. Aumento de 54%. Já vamos falar do PEPAC, mas antes deixe-me só perguntar, o preço da carne e dos ovos deverá aumentar com estes surtos de língua azul e gripe aviária? Ou acredita que não terá impacto no preço final? Se aumentar, estamos a dizer que o produtor consegue ter um rendimento melhor. O consumidor é que terá de pagar mais. Esta é mais uma pergunta para quem nos ouve, é o consumidor. É uma questão de economia, porque se diminui a oferta... Claro. Isso é algo que é a lei da oferta e da procura. A oferta e da procura. E portanto acha que há uma possibilidade de aumentar eu acho que não tem havido, não tem havido porque em termos
nós temos mais de 2 milhões de ovinos. Morreram notificados 50 mil. Não podemos dizer que isso que em 2 milhões que é muito. Mas para as pessoas é muitíssimo, para quem é atingido. Para quem perdeu os animais, claro. É como no caso da gripe aviária. Não há, neste momento, esse risco. É preciso evitar que ele se propague e, por isso, temos feito até campanhas para que as pessoas evitem, por exemplo, o contacto das aves com aves selvagens. Temos que acelerar. Acabou com o sistema de rotulagem nutricional dos alimentos do anterior governo, o Nutri-Score, classificava os alimentos por cores numa escala de A a E, como os eletrodomésticos. Aguarda por uma solução da União Europeia. Já tem alguma indicação de qual poderá ser esta solução e quando pode ser anunciada? É preciso que se esclareça que nós não proibimos a utilização do Nutri-Score. Nós proibimos foi que ele fosse obrigatória a utilização por todos. Porque eu já ouvi algumas pessoas a dizer proibiram. Não proibimos. Não, continua a haver-se nas embalagens. Nós não proibimos. O que nós não queremos é um sistema de rotulagem que engane o consumidor. E sempre o governo anterior sempre defendeu, e bem, que deveria de existir um sistema harmonizado em termos europeus. Agora explique-me como é que é possível que no dia 26 de fevereiro, sem competência para tal, exista um despacho do Ministério da Saúde que foi publicado a 4 de abril, depois de nós tomarmos posse, a obrigar a utilização do Nutri-Score. Um despacho contra aquilo que o governo anterior sempre defendeu, um despacho ilegal, porque o Ministério da Saúde não tinha competência para ele. Isto nunca ninguém quis saber disto. Mas é muito estranho que se tenha feito, quando já tinham perdido as eleições, e contrariando tudo aquilo que foi a postura do governo em termos europeus, e bem, anterior, como é que depois, já depois de perderem as eleições, fazem um despacho ilegal? Como é que interpreta isso, Sr. Ministro? Até para quem nos está a ouvir perceber um bocadinho melhor como é que estas coisas funcionam. Como é que era possível? Como é que é possível? Mas depois há gente que só se preocupa em saber porque é que acabámos no Nutri-Score. Olha, acabámos porque era ilegal, mas também acabamos porque era prejudicial aos interesses de Portugal e também não favorecia aquilo que é o consumidor deve ter como informação, pode baralhá-lo. E depois aquilo tem disparates. O azeite tem pior classificação do que a Coca-Cola. Claro, o azeite, se beber 1 litro de azeite, se calhar faz pior do que se beber 1 litro de Coca-Cola. Mas é que não é para beber 1 litro de azeite. E, portanto, o Nutri-Score, o governo anterior devia explicar porque é que fizeram um despacho ilegal. E também devia explicar porque é que já depois de terem perdido as eleições fizeram um despacho ilegal que contrariou toda aquela que foi a posição do governo anterior na Europa relativamente a um assunto onde sempre se disse, e nós dizemos, que deve haver uma harmonização em termos europeus. Eu já disse. Deixe-me só, para as pessoas também, porque isto é informação útil, ao nível da Europa está a ser discutido o tal sistema harmonizado? Está a ser discutido, ainda não há consenso. O Nutri-Score é um sistema privado que nasceu em França, que pode ajudar uma outra marca importante, mas que prejudica muito dos nossos produtos. E eu já lhe dei o exemplo de um, sim. que é o azeite. Mas a melhor... há um outro produto, que eu não vou dar o nome, porque senão estou aqui a fazer publicidade, que, do meu ponto de vista, não é aconselhável e tem classificação A. Então ainda estamos longe de um sistema harmonizado ao nível da União Europeia. Sim, mas eu defendo que o consumidor seja bem informado, defendo a literacia. Claro que o consumidor fica baralhado se um sistema de rotulagem dá uma classificação, outro sistema de rotulagem dá outro. Afinal, qual é o sistema de rotulagem que está certo? Também fica baralhado se lhe disser que, eu há bocado falei em Coca-Cola, se lhe disserem que o azeite tem uma pior classificação do que um refrigerante. do que um refrigerante. Portanto,
há que ter bom senso e depois não enganar o consumidor, até na questão das dosagens, conforme eu referi. Eu admito que se beber 1 litro de azeite lhe faça pior do que um litro de um refrigerante. Mas ninguém bebe 1 litro de azeite, como é evidente, e depois dá estes disparates e nós não podemos pactuar com eles, e muito menos com despachos ilegais que nunca ninguém explicou porque é que os fez e porque é que o fez, tendo contrariado tudo aquilo que tinha sido a posição do governo. Posição. Vamos avançando. Acredita que a barragem do Pisão no Crato vai mesmo avançar, apesar da declaração de impacto ambiental ter sido anulada em tribunal? Este atraso põe em causa o financiamento de 141 milhões oriundos do PRR? Põe. Não tenho dúvidas que põe. Até porque os prazos já são apertados. Portanto, corremos o risco de perder essa verba. Como nós sabemos, estou certo que isso será acautelado para podermos, se não se puder utilizar aí, para se poder reutilizar num outro domínio, nem que seja possível, nem que seja necessário uma outra reprogramação. Nós temos um excelente ministro. É possível? Nós temos um excelente ministro, Já falamos Manuel daquele, da Castro Almeida. Já falamos dele. Já falei nele, já o referi, que está sempre atento a tudo isso. Mas é evidente que pode pôr em causa, até porque, como nós sabemos, o prazo que está neste momento para fim dos pagamentos em termos de PRR é 31 de dezembro de 2026. Agora, independentemente disso, o Governo já assumiu que vai fazer a obra. E, portanto, vai concretizar a obra. Claro que... Mas ainda é possível substituir este investimento no PRR? Estou convencido que sim. Mas o objetivo é que se faça com recurso PRR. Mas o Governo já assumiu que fará a obra, ainda que possa não ser com recursos do PRR. Essa decisão que vai fazer é atrasar, não se sabe quanto tempo. Nós temos barragens que demoraram anos a ter declarações de impacto ambiental e que sabiam que iam ser feitas. Algumas demoraram 5 anos a ter uma declaração de impacto ambiental. Está a ver o que é o país? Esperar 5 anos. No caso do PRR nem temos esse tempo, não é? Pois, no caso é que acaba um quadro financeiro plurianual ou acabam... E no caso do PRR, acaba o PRR, mas depois as decisões judiciais também demoram. O Governo cumprirá a lei, cumprirá a legislação e sabe que aquela obra é importante para o território. É só falar com os seus presidentes de Câmara e com os agricultores e com as pessoas que precisam desse investimento para a coesão territorial. E por isso diz que ela vai mesmo avançar, não é? E por isso eu digo que estou convencido que vai avançar, ainda que possa haver um atraso, que não sei de quanto tempo será, para ela poder avançar. Mas eu já lhe dei exemplos, não referindo nomes concretos, de barragens que demoraram 5 anos para ter uma declaração de impacto ambiental. Como é que o país pode aceitar? Agora imagino o que era fazer-se uma legislação que simplificasse e que acelerasse, iam dizer depois que o Governo que não tinha em conta os interesses ambientais. Não, o Governo quer conciliar sempre os vários interesses e que não são inimigos e são complementares. Agora, eu sei que muita gente preferia que o Alqueva não existisse, aliás, diziam que aquela barragem não ia sequer encher, preferia que ela não existisse. Já defendeu o Alqueva. Mas preferia o deserto. Outra questão. Preferia o deserto à coesão territorial e à competitividade. Deixe-me colocar-lhe outra questão. O seu colega de governo, que já foi aqui citado, o ministro Castro Almeida, avisou há dias no Parlamento que o Portugal 2030 está este ano sob uma pressão anormal de execução. Certo. Não é só o PRR. Para não se perderem verbas, chegou a defender a reprogramação do PT 2030. Ainda é possível e que áreas é que se pode mexer? Vamos lá ver. Nós chamamos PT 2030 a um programa que tem cerca de 23 mil milhões de euros, é o acordo de parceria que foi feito, e que nós dizemos que é Portugal 2030, mas que acaba em 2029. Portanto, no final há uma coisa que chama a regra N+2. O que é isso? A despesa autorizada num ano tem 2 anos para ser paga. Neste momento, há a regra N+3. E com essa regra, em 2025...
nós temos de pagar do Portugal 2030 3.200 milhões de euros. Pagar, não é executar, tem que pagar mesmo. Se não pagar 3.200 milhões de euros, perde o que não pagar, perde a diferença. Se pagar, por exemplo, só 3.000 milhões, perde 200 milhões. E por isso há esta pressão. E também há a pressão do PRR, onde este ano também tem que pagar cerca de 7.000 milhões. Acumulam-se os dois. Agora, o que é que o Governo está a fazer? A acelerar ao máximo. O que é que o Ministro Castro de Almeida está a fazer? A correr contra o tempo, a acelerar ao máximo, a procurar agilizar legislação, que depois muitos criticam, mas se não se agilizar, não se consegue executar. E também tem implicações na sua área. O Governo, na minha área, tem implicações, eu posso lhe dizer os montantes. Na minha área, quando nós chegamos ao Governo do PDR 2020, que tem de ser pago todo até este ano, 2025, tínhamos 668 milhões de euros por executar. Neste momento temos só cerca de 150 milhões de euros por executar. Temos 97 executado em termos de pagamentos. Porque há muita gente às vezes engana as pessoas falando das autorizações. Das autorizações. Nós nem autorizações, nos compromissos, como se diz, em Portugal, são 130% que já vamos no PDR 2020. Em junho podemos encerrar o PDR 2020, ou seja, do PDR 2020 vamos perder 0. PEPAC também está controlado e este ano, fruto, aí não é da regra N+2, no PEPAC é N+3, é N+2. Este ano temos que executar, pagar, não é executar, pagar, cerca de 383 milhões de euros do PEPAC. Também está controlado, até porque temos o overbooking, vamos pagar. Aliás, no PEPAC, mais uma vez, para provar o que eu estou a dizer, quando chegámos ao Governo, sabe quanto é que tinha no PEPAC de compromissos? Tinha muitos pagamentos em atraso. Não, do PEPAC tinha 0 de compromissos. PEPAC tinha 0 de pagamentos, 0. Neste momento temos 25% do montante comprometido. Até ao fim do ano, o nosso objetivo é ter 54% do montante do PEPAC comprometido. Vai até também 2029, mas eu quero antecipá-lo, o nosso objetivo é antecipá-lo para 2027. Portanto, se olhar PRR, PT 2030, PEPAC, o governo anterior cometeu vários pecados a esse nível. Deixe-me só dizer que PEPAC significa Plano Estratégico Político Agrícola Comum, porque quem nos ouve pode não estar familiarizado com as siglas. Peço-lhe desculpa de o interromper eu. E já agora a CAP reclama o pagamento de juros nas verbas que pagas em atraso no âmbito do PEPAC. Admite-se pagar esses juros? Nós já pagamos tudo. Nós em Pagou as verbas. Calma, em 2024... Calma. Em 2024 nós pagamos o que tínhamos de pagar em 2024 e o que o governo anterior não pagou em 2023. As verbas em atraso. Agora, portanto, neste momento reclamam, não temos verbas em atraso. Pronto, e o que eles reclamam é o pagamento de juros pelo atraso desses pagamentos. Sim, mas nós, inclusivamente, daqui para a frente não haverá atrasos, não está a haver atrasos e há algo que nós fizemos também na reprogramação para além de aumentar o montante. Olha, o Orçamento do Estado, para além de 58 milhões de euros que já estavam aprovados anuais, vai apoiar com mais 60 milhões de euros o orçamento anual para reforçar o rendimento do agricultor e promover a renovação geracional. Portanto, só para fechar este tema, está fora da mesa o pagamento de juros. Não, mas o pagamento de juros é algo que... Há aqui uma coisa que me intriga. Quando o governo anterior não pagava, não pediam juros. Agora que o governo paga o que o governo anterior não pagou e paga o que é justo, pedem juros. Nós, da nossa parte, não temos juros a pagar, que temos os pagamentos todos em dia. Mas deixe-me só dizer aqui uma coisa que foi um pecado brutal que o governo anterior fez. Não planeou, não avançou com projetos. Em tudo. Aliás, fez uma coisa errada que foi não procurou a complementaridade entre o PRR e o Portugal 2030. E você tem muitas obras que estão no PRR que podiam estar no Portugal 2030 e tem obras que devia financiar e que podia financiar, que não pode financiar agora,
Mas e que podia financiar se estivesse no PRR. Exato. Outro pecado brutal, como eu disse muitas vezes publicamente, o governo anterior do Partido Socialista não quis 8.300 milhões de euros na vertente dos empréstimos do PRR que estavam disponíveis até 31 de agosto. Tanto jeito nos davam para o Pacto para a Floresta e para o Água que une. Já agora... Eram suficientes? Não. Já agora, continuando a falar do PEPAC, não. mas mudando o olhar um bocadinho para a situação mais global da agricultura portuguesa. Anunciou-se, não estou em erro, o pagamento de um valor recorde em 2024 aos agricultores, 2,3 mil milhões de euros. Significa que a agricultura e as pescas no nosso país já não sobrevivem sem apoios? Mas é que, a nível da União Europeia, tem a política agrícola comum com 2 pilares, onde o pilar do apoio ao agricultor existe em todos os países, todos os Estados-membros. E repare que nós, e era uma injustiça que estava feita anteriormente, éramos os que tinham menor apoio ao rendimento ao agricultor, o que nos punha numa situação de concorrência desleal, de menor competitividade com os outros, quando nós sabemos que somos um país que não tem grandes espaços e tem essa dificuldade. E, portanto, se há Estado-membro que deve procurar o reforço do pagamento, do apoio aos agricultores, são os agricultores portugueses. Algo que também as pessoas nem sempre notam. Os agricultores portugueses, para além de produzirem alimentos de uma grande qualidade, respeitam o ambiente, as exigências que são brutais. Ora, para terem a possibilidade de concorrer com outros países que não estão na União Europeia, necessitam desse apoio. E a política agrícola comum tem sido um sucesso. Eu costumo dizer que a agricultura é segurança alimentar. Comida no prato. Mas hoje é outra coisa. É defesa. E, portanto, agricultura é defesa, palavra que eu espero que nunca seja devidamente percebida. Mas toda a agricultura europeia, nesse caso, sem apoios não sobreviveria, não teria capacidade de competir. Teria dificuldade. Por isso existem os apoios, e esses apoios também servem para podermos ter esta política agrícola comum que tem sido um sucesso. Sandra, vai-me permitir, olhando agora um bocadinho também para a situação dos agricultores, que na União Europeia ganham em média, os agricultores na União Europeia ganham em média menos 40% que as restantes profissões. Uma injustiça. Em Portugal, a média de idade ainda por cima supera os 64 anos, se não estou em erro. Está certo. O que está a ser feito em Portugal neste momento para tentar combater essas tendências, Sr. Ministro? Aumentamos para o dobro o apoio aos jovens agricultores. Um jovem agricultor, em exclusividade, tem 50 mil euros como prémio de instalação. Se estiver num território de baixa densidade, tem 55 mil euros. E, num projeto até 800 mil euros, recebe metade, recebe 400 mil. Acima de 800 mil euros, continua a receber os 400 mil, é o montante máximo. Se for abaixo de 500 mil euros, recebe 60%. 60% do valor do projeto. Sim, 500 mil euros, recebe 300 mil. Certo. Acima de 500 mil euros, recebe 50%. Para além disso, estamos a avançar com instrumentos financeiros. Posso lhe dizer que criamos este ano uma linha de 150 milhões de euros, sem ir ao Orçamento do Estado, com uma garantia de 15 milhões de euros que vem do Plano Juncker da União Europeia, um dossiê que eu conheço bem porque foi eu que estive na negociação do Plano Juncker e do InvestEU, e criámos essa linha. Portanto, instrumentos financeiros também para o investimento. Para além disso, em termos daquilo que é, e mais uma vez, a importância da conjugação de esforços e do trabalho em conjunto com o Ministro Castro Almeida, estamos a alterar o acordo de parceria e os acordos de parceria podem ser alterados às vezes que se quiser, pode ser reprogramados às vezes que se quiser, para nós podermos ter a indústria de transformação a ser apoiada acima dos 2 milhões de euros, porque até agora, entre os 2 milhões e os 4 milhões de euros, há ali um hiato. O PEPAC apoia até os 2 milhões de euros, o Compete 2030 apoia acima dos 4 milhões, e dos 2 aos 4 há aqui um vazio. Um hiato, não é?
E depois, há uma outra coisa que é essencial. Agricultura é também indústria, e indústria de transformação. O Compete 2030 tem que ajudar. Agricultura é ambiente, o fundamental tem que ajudar. Agricultura é também coesão territorial e precisa de agricultura de precisão. É preciso internet nas explorações. Os programas operacionais regionais devem colaborar. A formação profissional é essencial. O Pessoas 2030, programa temático do Portugal 2030, deve colaborar. É necessária investigação. Os programas de investigação, nomeadamente europeus, devem colaborar. E são alguns exemplos das várias dimensões da agricultura que muitas vezes nos esquecemos dela. Falando um bocadinho também da mão de obra, num barómetro recente no sudeste alentejano, a maioria dos empresários agrícolas pede um maior alinhamento das políticas de imigração com o setor. A nova lei não dá resposta à agricultura? Bem, a nova lei tinha um objetivo também de nós podermos, até para não sobrecarregar as áreas urbanas, podermos ter, veremos agora a sua aplicabilidade, em espaços que têm dimensões consideráveis, a possibilidade de termos habitação digna para os trabalhadores. Agora, a imigração nos vários domínios, em termos de inclusão e da sua importância, nós estamos a fazer esse trabalho. A Assembleia da República deu-nos autorização legislativa, por exemplo, no que diz respeito aos não nacionais da pesca, que estavam limitados Houve uma alteração recente a 40%. nas frotas, E que impressiona-me alguns partidos que se dizem muito amigos dos pescadores e dos armadores, mas depois votam contra alterações, como nós fizemos, que se não a tivéssemos feito, ou os barcos, as embarcações não iam para o mar, ou se fossem para o mar estavam todas ilegais, porque tinham não nacionais e têm não nacionais superiores a 40%. Agora, nós isto tem que ser devidamente justificado, porque nós não desistimos, quer na agricultura, quer na pesca, da renovação geracional. E por isso também na pesca temos apoios para os jovens pescadores iniciarem a atividade. Na imigração há inclusivamente um objetivo que é o da reintegração o Ministério da Segurança e Solidariedade Social também está a trabalhar nesse domínio. E já agora, algo que ainda não é público, nós estamos a fazer e já pedimos o levantamento de todos os terrenos que o Ministério da Agricultura tinha e que tem capacidade agrícola e de todos os edifícios, onde temos aí um objetivo de ocupar, dar rentabilidade, valorizar os terrenos que são do Estado e que estão abandonados, o que damos um péssimo exemplo, e às vezes com edifícios que são essenciais para este objetivo e que estão a degradar-se e que são importantes, por exemplo, para o objetivo da formação profissional, da formação de jovens que podem vir de outros países e terem aqui uma formação para conhecer os nossos valores, a nossa cultura, para aprender em português. Se olhar para a pesca, reforçamos o formar e a formação também com este objetivo. E aliás, ainda falta um Ministério da Educação, é para ver o âmbito de colaboração, complementaridade e união. Temos uma task force com o Ministério da Educação para que as escolas profissionais agrícolas sejam devidamente, e mais uma vez aí a juventude e a formação, sejam devidamente apoiadas, até porque elas têm sido marginalizadas e esquecidas, o que é inaceitável. O senhor é Ministro da Agricultura. Eu estou a Ministro, como eu costumo dizer. Eu gostava de lhe perguntar em que culturas é que o país devia apostar, na sua opinião, obviamente. Sim, mas nós aí não vamos dizer aposte nesta cultura. Não temos uma visão onde somos nós que dizemos às pessoas os investimentos que têm de fazer. Mas reunindo as circunstâncias que existem no país, os apoios que existem, podem sugerir Agora, nós aconselhamos, e felizmente aí também temos excelentes cooperativas, excelentes organizações, que fazem eles próprios, e também lhes damos apoio para isso, esse aconselhamento.
E é essencial esse aconselhamento, até para não se andar a deitar dinheiro fora, a apoiar-se projetos que já sabemos que naquele espaço aquela cultura não vai funcionar. Agora, se funcionarem duas culturas, Então, mas dê-me 2 ou 3 exemplos só para eu perceber, ou para as pessoas perceberem também o... Eu não vou andar aqui a fazer publicidade da cultura. Todos sabemos neste momento qual é que está a ser a mais rentável. Mas há bons exemplos, por exemplo, também no vinho. Mais rentável é a Olha, está aberto o agroalimentar, programa não é? Vitis. Aqueles que quiserem, no fundo, fazer a recuperação, o melhoramento das suas vinhas, podem utilizar este programa que está aberto até ao fim deste mês, mas que depois voltará a abrir. Eu estou-lhe a falar do vinho porquê? Já que fala do vinho, a crise no setor está ultrapassada? Não está ultrapassada. Se há coisa que um governante não pode fazer é mentir, mas o vinho dá, em termos de superávit, mais de 700 milhões de euros por ano. Temos um superávit entre aquilo que vendemos e importamos, temos um superávit de 700 milhões. Como é que o Sr. Ministro explica o ano difícil, por exemplo, que tivemos em 2024? Foi excesso de produção? Nós temos um ataque brutal ao vinho à escala global, temos uma diminuição do consumo, temos narrativas onde a gente quer pôr rótulos nas garrafas de vinho, como existe no tabaco. Há quem queira meter no mesmo saco vinho e tabaco, o que é verdadeiramente inaceitável. Agora, o que é que nós fizemos? Aumentamos a promoção e o objetivo de promoção na reprogramação do PEPAC. Temos 34 milhões de euros para a promoção. Acreditamos que a qualidade dos nossos vinhos, das nossas enólogas e dos nossos enólogos, que é evidente, não está devidamente rentabilizada, e há aqui ações de marketing que são essenciais. O Brasil, temos um protocolo que assinamos quando foi... Que é um mercado em crescimento. Que é um mercado em crescimento, e temos um protocolo que, inclusive, assinamos com o Ministro da Agricultura do Brasil, quando foi o G20 Agricultura no Brasil, mas há outros mercados que devem avançar. Portanto, acreditamos na promoção. Eu estava-lhe a dar o exemplo da cultura do vinho para lhe dizer que há pessoas que vendem todo o vinho que têm e a bons preços, porque tem grande qualidade. E que têm produtores. E que têm... Há produtores, é a palavra certa, que produzem vinho e que o vendem com grande valor acrescentado. Imagino que nos segmentos de mercado mais alto a venda não seja um problema. E que tem possibilidade de expansão. Também trabalham bem a questão do marketing, portanto. Também trabalham bem a questão do marketing. Se há setor também que tem muita juventude, é o do vinho. Excelentes enólogos. Portanto, nós não atiramos a toalha ao chão. Tivemos uma série de medidas para ajudar esse setor. Não haverá este ano destilação, como existiu, onde a União Europeia nos financiou com 15 milhões de euros do Orçamento da União para esse objetivo. Em 2025 não haverá. Não haverá destilação. Já agora, voltando um bocadinho atrás, quando lhe perguntava que culturas é que defendia que privilegiássemos em Portugal, perguntava-lhe isso também para perceber como é que o senhor explica o crescimento em Portugal de culturas intensivas que exigem muita água, como, por exemplo, o abacate, de que tanto se fala. E muitas vezes essas culturas são cofinanciadas, obviamente, mas como é que se explica que em Portugal se cresça para este tipo de culturas? Não? Há aí culturas que são criticadas, como, por exemplo, culturas como o olival intensivo, e onde tem uma grande rentabilidade, ajudam a diminuir as emissões e, portanto, têm um impacto positivo em termos daquilo que é o objetivo de combate às alterações climáticas, e há uma nova fase que a agricultura também tem. Nós temos uma agricultura cada vez mais moderna, onde a agricultura de precisão é um dos objetivos que nós queremos apoiar. E uma agricultura onde nós também temos defendido, por exemplo, novas técnicas de melhoramento. O que é que isto quer dizer? Há quem lhe chame novas técnicas genómicas. Nós defendemos também as novas técnicas genómicas, mas chamamos novas técnicas de melhoramento porque é o nome mais certo. Que precisem cada vez de menos água, que
se adaptem às alterações climáticas, sejam resistentes a pragas e doenças, e esse é um outro objetivo que nós estamos a avançar para ele. É uma regra direcionada. Como? É uma não regra só a regra direcionada. direcionada, as próprias plantas precisarem Há eventualmente coisas menos na água. União Europeia que são um disparate, que ainda inclusivamente num dos últimos Conselhos de Ministros nós pedimos o agendamento e discutimos. Como é que nós podemos aceitar que a União Europeia ou regulamentos não permitam a utilização de drones para a agricultura? Quando isso é sustentabilidade, quando é chegar ao sítio, e às vezes são de difícil acesso, quando é chegar ao sítio e, por exemplo, só colocar o produto fitofarmacêutico naquele sítio, inclusivamente agora, protege o aplicador. Qual é a justificação para a proibição de drones? Não há justificação. Ainda equipar um drone a um avião, e quando nós podemos limitar a altitude do drone, por exemplo. Hoje o que eu lhe estou a dizer é que a agricultura é cada vez mais moderna, mais tecnológica, robotizada, com inteligência artificial, com dados, com informação dos satélites, com esta agricultura que poupa água. No Algarve, o setor que mais poupança fez no consumo de água, cerca de 30%, foi o setor agrícola. A desalinizadora prevista para o Algarve vai ajudar também a nível agrícola? Ajuda sempre, porque diminuindo, ainda que seja para o consumo humano, está a diminuir a pressão em termos da água que depois pode ser utilizada para o objetivo agricultura. Não podemos terminar esta entrevista sem o questionar sobre o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Para a Europa, este acordo é neste momento mais vantajoso ao nível económico ou estratégico? É vantajoso dos dois pontos de vista. Em termos geopolíticos é importantíssimo. Temos aqui 25% do PIB mundial. Quando falamos da União Europeia e do Mercosul, estamos a falar do Brasil, do Uruguai, Paraguai e Argentina. 25% do PIB. Que a Argentina já admitiu sair dependendo da estratégia económica, comercial de Trump. Pois, isso aí agora é o problema que pode vir a acontecer, em que o Sr. Presidente dos Estados Unidos pode andar a procurar pressionar determinadas pessoas, fazendo determinadas promessas para destruir este objetivo geopolítico importantíssimo. E estamos a falar também de 720 milhões de pessoas. Mais de 720 milhões de pessoas. Envolve o acordo. A União Europeia e os países do Mercosul, 720 milhões de pessoas. Repara também um outro ponto. A influência que teríamos noutros continentes, como por exemplo a África. Estes países. A defesa de valores e da democracia. Para além disso, do ponto de vista económico, também é importante, ainda que seja um desafio. E tem que ser um win-win. Para Portugal, eu considero que é muito positivo. Para as nossas exportações no vinho e no álcool, que chega a ser 35% em termos de tarifas, no azeite, que é 10%, nos nossos queijos, muito, muito positivo. Agora, tem havido uma série de mentiras e de mitos que me impressiona que alguns governantes não as desmascarem. Como, por exemplo? Por exemplo, parece que não importamos carne do Mercosul neste momento. Importamos 199 mil toneladas bovino. No acordo está que, e é só para 99 mil toneladas, ia pagar 7,5%. Porquê é que se esconde que há 99, só é para 99 mil toneladas, que representa em termos de consumo 1,6% de consumo na União Europeia? A mesma coisa naquilo que são as aves, onde o que está no acordo corresponde, em termos da nossa produção, a 1,6%. Portanto, o acordo é um desafio para ambas as partes, mas eu considero que todos temos a lucrar até de um outro ponto de vista, do ponto de vista da reciprocidade, porque tem cláusulas ambientais, sociais, também temos cláusulas de salvaguarda, e também neste último Conselho, por exemplo, uma das defesas que fiz no Conselho de Ministros da Agricultura foi que
em caso de necessidade, não só para o Mercosul, porque as pessoas só estão viradas neste momento para o Mercosul, mas não nos podemos esquecer dos outros países. Se houver disrupções, nós devemos ter uma reserva de crises suficiente para fazer o apoio para o objetivo da nossa autonomia estratégica. Agora, a União Europeia, face até à atitude dos Estados Unidos e do Presidente, nós devemos procurar novos mercados. Temos ali um novo mercado. E às vezes não temos consciência também da importância até do Brasil. E este que são acordo dará resposta a isso? mais de 212 milhões de pessoas. É o dobro da área da União Europeia. É o quinto maior país do mundo, não temos essa ideia. Tem ali também muitos recursos que são importantes para a União Europeia, mas o Brasil e os países do Mercosul também precisam de tecnologia que nós temos. Portanto, temos aqui a possibilidade de ganharmos ambos, mas também só há um acordo só se ambas as partes ganharem. Caso contrário, claro, o acordo não serve. A terminar, coisas muito rápidas, mais de política, o que é que seria para o PSD um bom resultado nas próximas eleições autárquicas? Ter pelo menos mais uma Câmara que o Partido Socialista e, portanto, ganhar a Associação Nacional de Municípios e ter pelo menos também mais uma freguesia que o Partido Socialista e ganhar a ANAF. E quanto a presidenciais, como é que o senhor avalia a possibilidade do regresso de um militar à presidência da República? Impressiona-me que alguém que fez um algoritmo para a distribuição de vacinas e que só se conheça essa ação em termos daquilo que é notório e público, tenha por via disso a notoriedade suficiente para se candidatar. Já agora, Marcos Mendes é um bom candidato? É um bom candidato, é um excelente candidato. E António Vitorino? António Vitorino, não sei se será sequer candidato. Aquilo que eu noto é que o Partido Social Democrata, em termos das presidenciais, está unido, e no Partido Socialista temos vários partidos socialistas, não só em termos da oposição, mas também no apoio aos candidatos ou aos possíveis candidatos. Já tem um nome para a vice-presidência da CCDR do Algarve? A vice-presidência do CCDR do Algarve está ainda não definido a situação e a solução. Mas há um problema concreto para ultrapassar? Não há um problema, há uma questão jurídica que queremos e temos de clarificar. Mas já tem um nome escolhido? Nós temos uma situação jurídica que temos de clarificar e que impactará no nome escolhido. A terminar, tentamos sempre conhecer melhor os nossos convidados também através da música. É por isso que lhe pedimos para que escolhesse um tema musical e que de alguma forma lhe tenha marcado, enfim, a sua vida. Quer revelar a sua escolha, explicar um bocadinho porque é que a fez? Bem, eu teria várias escolhas, mas uma delas tem que ser o GNR, Pronúncia do Norte. Nota-se na minha voz essa pronúncia. Nunca neguei nem nego as minhas raízes e, portanto, até as procuro fortalecer e a pronúncia do Norte também faz parte dessas raízes. A escolha musical de José Manuel Fernandes, Ministro da Agricultura, convidado de hoje do Dúvidas Públicas, um homem do Norte, como ouvimos, de Moro Vila Verde. Este programa contou com o apoio técnico de Beatriz Garcia, a sonoplastia de João Campelo, a imagem de Lara Castro. Voltamos na próxima semana. Uma boa semana.